Paz seja convosco, meus amados irmãos. Espero que você esteja bem. Que semana maravilhosa nós tivemos, um encontro com Deus, tivemos batismo, tivemos a ceia do fortalecimento. Foi grandes bênçãos que Deus liberou sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra com você para te incentivar a manter a pegada, manter a chama acesa. Antes de eu ler esta palavra e compartilhar algo de Deus com você, quero lembrar que nós começaremos a transmitir as lives do culto, ali da palavra, do momento do culto, ao vivo, pelo YouTube. Então, eu conto com você, para você, em primeiro lugar, deixar o like aí, se inscrever no canal aqui da nossa igreja IEQ, União de Vila Nova. Se inscreva, ativa a notificação. Toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui, você será alertado e certamente Deus vai abençoar a sua vida através dos vídeos aqui, seja ali de cortes do culto, uma palavra. Deus ele vai usar também essa ferramenta, né, da mídia social para poder abençoar a sua vida. Nada substitui você estar na igreja em comunhão com os irmãos. Entretanto, quando você está impossibilitado, é importante que você continue comendo e bebendo na fonte aonde Deus colocou para cuidar da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Então se inscreva, compartilhe com alguém aí aqui da igreja. Este vídeo será uma bênção. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Vou compartilhar o texto aqui com vocês. No livro de Levítico, o capítulo vai ser o de número 6, do versículo 8 em diante. Iremos ver o que Deus vai falar conosco nesta oportunidade. Amém? Está escrito assim, a bendita palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá continuamente, arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Oh glória! Louvado seja Deus. Eu vou ler mais uma vez. Preste atenção no que este texto está dizendo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Que palavra maravilhosa, meus irmãos, meus amigos em Cristo. Que coisa linda. Deus, ele tem uma palavra ao nosso coração. No domingo, foi ministrado em todas as nossas igrejas acerca do fortalecimento, baseado ali no momento em que Elias está na caverna. Deus, ele vai, através do seu anjo, dar ali o pão para Elias comer e a água para Elias beber. Louvado seja Deus, para que, através daquele alimento e água que ele bebesse e comesse, ele caminhou 40 dias, né? O anjo disse: come, porque muito grande ainda é a sua jornada. Ou seja, Deus enviou o seu anjo para poder alimentar Elias.
E tudo isso, com muita maestria, fomos ministrados pelo nosso pastor Laércio, que antes disso acontecer, Elias, ele vai até o povo, faz o desafio, até mesmo de ver qual era o Deus que responderia com fogo. E assim foi, Deus, ele viu Elias consertando o altar. Porque altar quebrado, Deus não opera. Altar quebrado, Deus não se manifesta. O altar de Israel não estava mais com o holocausto, não estava preparado para Deus manifestar a presença. Mas se Deus impulsionou o seu coração, é tempo de em primeiro lugar, depois você consertar o altar, arrumar o altar, porque altar que é consertado, altar que tem conserto, altar que é preparado, Deus manifesta a sua presença e o fogo cai sobre o altar. Baseado nisso, eu fiquei pensando, meu Deus, eu lembrei desta palavra de Levítico, porque há uma ordem de Deus. Porque a ordem de Deus é para o sacerdote. Ele tem que, em primeiro lugar, ele tem que trocar suas vestes, limpar suas vestes, para que ele possa ministrar no altar do holocausto. E ele tem uma ordem. Qual que é a ordem? Ele tem que, todos os dias, manter a chama acesa no altar. O fogo do altar tem que arder continuamente, de noite, de manhã, de tarde. Só que pense numa coisa, o sacerdote, ele coloca a lenha, arruma a lenha, e ele vai lá e sacrifica o holocausto. Só que, concorda comigo que a lenha, ela começa a virar cinza? A lenha, ela começa, de alguma forma, fazer sujeira. Pois bem, há uma ordem de Deus para o sacerdote. E qual que é a ordem? Todo dia pela manhã, você tem que limpar o altar, tirar a cinza, tirar a sujeira, para que depois você possa, de alguma forma, colocar uma lenha nova e colocar fogo na lenha. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Deus, ele quer que a gente conserte o altar. Ele quer que a gente limpe o altar e coloque lenha nova. Porque altar que tem lenha, o fogo não se apaga. Sabe qual que é o problema das nossas vidas? E isso eu ministro por conta do encontro com Deus também. Você recebeu fogo naquele encontro com Deus. Você renovou a lenha. Mas esse fogo, se você não limpar, se você não consertar, se você não preparar o altar e trocar a lenha, esse fogo vai apagar. Esse fogo vai apagar. Tá entendendo? E você vai ser como aquele pavio curto. Pegou o fogo, daqui a pouco apaga. Mas só que na presença de Deus, aqui na nossa igreja, no União de Vila Nova, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus tem uma ordem, e a ordem é: o fogo arderá continuamente, não se apagará. Louvado seja Deus. Eu tô aqui para te lembrar. Como é que eu ponho lenha? Como é que eu faço isso? Você tem que colocar lenha orando. Você tem que colocar lenha vigiando. Você tem que colocar lenha na palavra, pela palavra, lendo. Não se contente em receber poder de Deus porque alguém orou por você. Porque alguém buscou por você. Porque teve um ministro de Deus que buscou da palavra e te convenceu pelo Espírito. Não se contente com isso. Incline o teu coração, a tua vida, preste o teu culto racional diante de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que você venha oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, tá entendendo? Então, meus irmãos, neste momento, Deus impulsou no meu coração a te dizer: no seu altar, no meu altar, o fogo vai arder continuamente, não vai se apagar. E a nossa responsabilidade é só limpar o altar, trocar lenha. Limpa o altar em nome de Jesus e Deus será contigo. Porque uma nação, uma casa, uma igreja, uma pessoa que tem fogo no altar, o diabo não pode tocar. Da onde você tirou isso? Veja, de forma alegórica. A Bíblia diz que Paulo,
está na ilha de Malta. E lá naquela ilha estava frio. Estava muito frio. Eles acenderam a fogueira. A Bíblia vai dizer que Paulo foi buscar alguns gravetos. Ele foi buscar lenha. No momento em que ele volta com as madeiras, os gravetos na mão, e ele coloca os gravetos sobre a fogueira, ele alimenta a fogueira com a lenha. A Bíblia diz que a serpente que estava escondida no meio dos gravetos mordeu a mão de Paulo. Só que Paulo, ele pega agora e sacode a serpente lá na fogueira, e a fogueira agora vai espantar a serpente, e alguns estão olhando para Paulo e estão achando que ele vai morrer, mas o veneno da serpente, ela não pega, ela não derruba aquele que tem lenha no altar, aquele que tem fogo. E uma coisa é certa, a serpente, no meio dos gravetos, estava escondida. Aí quando chegou perto do fogo, ela se revelou. Sabe o que é isso? Aquele que tem fogo, aquele que alimenta o fogo com a lenha. A serpente é revelada e o nome de Deus é glorificado, porque se o inimigo achou que ia se levantar contra a sua vida e ia ficar por isso, ele se levantou só para cair e o nome de Deus ser glorificado. Vocês estão entendendo? Então eu quero que você deixe o comentário aqui, o que você achou desta palavra. Quem sabe aí, além dos dias de culto que a gente vai ministrar aqui, até mesmo ali a palavra, a live, né? Talvez, quem sabe, eu não continue fazendo alguns vídeos, se vocês quiserem. De vez em quando eu deixo uma palavra aqui, faço live com o pastor, através aqui do canal, e o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe, não esqueça, deixa o like, isso ajuda aqui para a gente mandar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreva no canal, precisamos de 50 inscritos. Ativa a notificação e nós teremos aqui muitas coisas em nome de Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.